mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e comigo na apresentação está a Carol Freitas. Mais um episódio chegando na parceria de KTO, No The Odds e ainda Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E hoje, Carol, esse episódio está dedicado a falarmos de seleção brasileira feminina. Vamos falar um pouquinho sobre os amistosos, então, que o Brasil fez com a Colômbia. E para isso não estaremos apenas eu e você aqui, né, Valéria Possamay? Temos convidada especial de elite. Vamos trazer ela para esse papo, então? Vamos chamar ela para a resenha. Aliás, vamos convocá-la para a resenha das gurias. Fê Palermo, lateral do Palmeiras e também da seleção brasileira. Seja muito bem-vinda ao Resenha das Gurias, Fê. Olá, boa tarde, meninas. Muito obrigada pelo convite. Feliz de poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco desses momentos com a seleção e um pouquinho aqui da minha carreira com o Palmeiras. Bom, eu acho que a gente pode começar justamente por seleção brasileira, esta data FIFA, com 2 amistosos contra a Colômbia, uma vitória, um empate. E até para te ouvir, Fê, como foi essa experiência também? É um ciclo que, de certa forma, está começando, já pensando em Copa América, depois tem Copa do Mundo Feminina um pouquinho mais à frente, lá em 2027. Mas como é que foi até essa avaliação do grupo mesmo, diante dos resultados contra a Colômbia? Eu achei muito positivo a forma que eles também se comunicam, passam as informações, são muito efetivas, né? Minha segunda convocação com o Arthur, então é muita informação de vídeo, vai muito do nosso entendimento, né? Do estudo e tal, e acho que o grupo todo conseguiu entender muito bem o modelo de jogo. O primeiro jogo foi mais difícil, consegui entender os espaços, executar, mas o segundo jogo deu tempo de estudar mais um pouquinho e acho que a gente executou muito melhor dentro de campo e não é à toa que saiu com a vitória. E Fê, também o Arthur falou, acho que a Cris também tinha falado em algum momento, sobre essa disputa de amistosos no Brasil também, né, de ter esse apoio do torcedor e já começar um novo ciclo, né, tendo essa presença da torcida nos estádios, enfim, esse apoio mais próximo também, né. Queria te perguntar qual que é a diferença também de jogar um amistoso, de disputar a data FIFA aqui no Brasil para outras partidas que vocês jogam fora, né, que aí a torcida é mais contra do que a favor. Acho que tem muita diferença, por mais que lá fora os estádios lotam também, mas é uma cultura diferente, então o pessoal é meio caladão e tal. E sempre quando vai o brasileiro também, às vezes tem uma minoria, mas faz mais barulho do que a torcida do adversário. Então quando tá aqui em casa é muito mágico, a gente realmente sente esse carinho, é realmente uma jogadora a mais pra gente, acho muito importante também. Poder dar oportunidade, né, para outros estados também. Muito legal a experiência no Espírito Santo agora. Acho que esse último jogo viram, né, a chuva, a tempestade que caiu lá e o povo continuou apoiando, deram um jeitinho lá de se proteger e foi muito legal, muito massa. A gente está falando, Fê, desse novo ciclo, né? Agora pensando em Copa América, Copa do Mundo. Na verdade, é mesmo uma sequência dos Jogos Olímpicos de Paris, mas é sob um novo comando, né? Agora com o Arthur. Como é também esse processo de voltar a conquistar espaço na seleção? Você já teve passagens, já foi campeã com o Brasil também na Copa América. Como é voltar também agora a conquistar esse espaço, retomar esse espaço em um momento que tem tantas concorrentes, são avaliações aqui no Brasil, fora dele, mas como é também essa fase agora de reconquistar o espaço também, já pensando nas próximas competições da seleção? Eu acho que, como eu já citei às vezes em algumas entrevistas, eu foco muito no agora, né, no momento presente, porque também já passei experiência de viver um ciclo inteiro, indo em todas as convocações e não ser convocada na última lista, então eu sempre vivo o agora, porque também muitas coisas podem acontecer, como lesões e tal, então eu tento levar de uma forma mais leve. Acho que essa concorrência é natural. Acho que quanto mais eles também trouxeram essa mensagem, quanto mais a gente puder passar essa mensagem positiva do que está sendo a seleção, trazer isso para os clubes, para aumentar a competitividade dentro dos clubes, né? Eles também vêm acompanhando o campeonato brasileiro, paulista, as outras, tudo no Brasil, né? Então, isso acho que também gera mais oportunidades, porque realmente eles estão acompanhando e muito do trabalho que a gente vem fazendo no clube é o que está dando oportunidade para a gente
tá lá, mas eu levo de uma forma leve, assim, tranquila, né? A minha competição é comigo mesma, sempre tento, cada oportunidade, evoluir numa coisa. Acho que eu sempre consigo evoluir em alguma coisinha, seja na questão emocional, técnica, tática. Então, eu levo dessa forma. E Fê, eu queria te perguntar como é que é trabalhar com o Arthur Elias, né? Faz pouco mais de um ano que ele tá na seleção, a gente até conversou um pouquinho com ele logo ali quando completou mesmo, né? Esse um ano. Como é que é trabalhar com o Arthur Elias? Tu participou do outro ciclo com a Pia também. O que tu acha que ele já fez de diferente com vocês? Já conseguiu trabalhar de diferente pra que a gente possa sonhar ali, né? Com coisas melhores ali na frente também? Talvez um título de Copa do Mundo. Acho que dá para sonhar tranquilo, né? Agora, esse último resultado aí nas Olimpíadas foi o máximo. Para mim, eles foram campeãs, foi demais. Eu sou suspeita, né? Porque eu gosto de todo mundo, mas acho que a comissão inteira, não só o Arthur, eles têm um perfil muito parecido, eles são muito gente boa, assim, eles deixam um ambiente muito leve, saudável, sem aquela pressão. Valorizam também todas as atletas, assim, sem validar, sabe, sem julgamentos. Então, acho que todo mundo, eles fazem todo mundo se sentir parte, não são aquelas, por mais que talvez tenha ali, né, uma estrutura, ali uma base do que ele pensa, titulares, mas ele sempre traz essa mensagem do valor de todo mundo, sem julgamentos. Então, isso deixa um ambiente leve e competitivo também, né? E a mentalidade, né? Acho que a forma que ele conduz faz a gente acreditar, mostrando, né, a nossa força. Assim, eu acho que a mentalidade é a chave para os resultados que ele vem alcançando com a seleção. Você até citou, né, essa questão da prata nos Jogos Olímpicos, né, e fazia tanto tempo, né, que o Brasil não voltava a um pódio de edição de Jogos Olímpicos, e até queria te perguntar, Fê, se vocês chegaram a conversar com as atletas, né, esses foram os primeiros compromissos depois dessa conquista, o que vocês falaram também, assim, o que gera de expectativa? A gente já tem a Copa do Mundo marcada aqui para o Brasil lá em 2027, mas como é que foi também esse reencontro, né? Os bastidores mesmo nesse reencontro com as meninas, vocês novamente estando com a seleção, quem ganhou a oportunidade agora, mas como é que foi tudo isso? A gente parabeniza ali na hora, né? Fica muito orgulhosa, mas acho que eles trouxeram também isso. Assim, claro que é um feito muito importante de se orgulhar, mas eles trouxeram, ficou no passado, não importa mais, né? Agora a gente tem outros objetivos e é focar nisso, e se a gente não tiver atitude, entrega, trabalhar, vai ficar só no passado, na lembrança. Então, meio que trouxeram legal, mas esquece, passou. Então, foi meio assim, foi focado nesses dois amistosos mesmo contra a Colômbia. E como é que vocês, atletas, também receberam a notícia de que o Brasil vai receber a próxima Copa do Mundo, né? Acho que a gente tinha uma expectativa, nós, do lado de cá, da imprensa, de que isso acontecesse, até pelo legado que geralmente fica desses grandes eventos para o futebol feminino do país, que recebe uma Copa do Mundo ou uma edição dos Jogos Olímpicos. Mas para vocês, atletas, que estão com a seleção brasileira, que estão também na mira do Arthur Elias para disputar esse Mundial em solo brasileiro, como é que vocês recebem essa informação? Eu fiquei muito feliz, fiquei até emocionada. Acho que a gente que vive, né, da modalidade é mais um sonho realizado, porque, como você falou, abrir 1000 portas, 1000 possibilidades. Também essa conquista também das Olimpíadas foi muito importante, né? Acho que traz outra visão para o futebol brasileiro. Vem importância também tantas meninas jogando na Liga Brasileira e sendo titulares e vencendo, sendo medalhistas olímpicas, e acho que tudo isso traz só valoriza, né, o nosso futebol, o nosso país. Muito feliz e poder a alegria de hoje as crianças também, né, as meninas que sonham poderem ter essas referências, acompanhar hoje, já dá para se acompanhar na TV, você tem referências, né? Tipo, elas podem sonhar, não, mãe, pai, eu quero ser isso. Hoje tem referência, então muito legal, muito gratificante. Acho que é a realização de um sonho mesmo, sentir um sonho realizado.
Já que a Fê falou em pai e mãe, né, pra gente aproveitar também o tempo aqui, porque Fernanda Palermo também tem raízes gaúchas. É, A tem um gente lado, sempre acha uma A coisinha. gente sempre acha alguma coisa, né, pra ligar o Rio Grande do Sul. Mas porque tem uma parte da família que é gaúcha, a parte da mãe, e até pra ouvir mais de ti, Fê, como é que é essa relação com o Rio Grande do Sul? A gente passou por um período que foi extremamente complicado, né, ainda muitas pessoas se recuperando, que foi a enchente que aconteceu em maio. Até para te ouvir um pouco sobre essa relação e como é que foi acompanhar também tudo isso de longe. Essa tragédia até hoje é triste, né? A gente relembrar. Mas pelo menos os meus familiares, quase o meu só um tio e alguns primos que moram em Porto Alegre, né? Que o restante é de Santa Maria. Então, onde eles moram não foi atingido assim, mas se solidarizaram para ajudar. O meu primo fez muitas ações para ajudar o pessoal. A gente também ajudou muito nós atletas, as meninas, né, do Grêmio, do Inter. Então foi um momento assim bem difícil para o mundo inteiro, né? E a preocupação, né, por ter familiares, mas graças a Deus eles não foram atingidos por essa tragédia. E sobre os costumes, né? Que é uma coisa que a gente gosta de perguntar bastante, hein? É adapta ao churrasco? Porque o churrasco né? O churrasco já é nacional, né? É nacional, é mundial já. Mas o chimarrão, tem algum costume Bergamota que tu no levou? sol. Esse tipo de coisa que tu levou? Churrasco desde pequenininha, que eu morei um tempo, né, em Santa Maria. Daí o meu tio sempre tinha, né, o churrasco, carreteiro, né, também, são costumes que tem, mas eu sempre ficava ali do lado da churrasqueira, a primeira carnezinha que saía, ele sempre me dava. Então eu amo, assim, carne, churrasco. Chimarrão também tomo, não sou dependente, viciada, mas se alguém tiver tomando, eu tomo, gosto bastante. A berga. Mas hoje eu já chamo de mexerica, de bergamota não. E Fê, como é que é? Eu tava lendo uma matéria de quando tu foi apresentada no Palmeiras, que tu falou que teu pai torcia pro Palmeiras. E aí achei uma outra de quando tu veio enfrentar o Inter, que tu disse que a tua família é colorada. Sempre teve assim, sempre acompanhou o futebol desde a infância, sempre foi uma coisa assim, uma tradição da família mesmo, né? Ligar ali nos jogos, estar sempre ligado nos jogos. Como é que foi pra ti, assim, a criação de Fê Palermo com o futebol? Então, quando pequenininha, eu cheguei a torcer para o Palmeiras porque meu pai era palmeirense, né? Então, eu tinha uma relação mais assim com ele para sair para brincar, correr, essas coisas. Então, que você tem o pai como referência, né? Eu torcia para o Palmeiras. Aí, depois de um tempinho, eu comecei a torcer para o Inter, né? Porque minha mãe é colorada. Mas daí na família tem os colorados, os gremistas e tudo. E, assim, dentro de casa vivia minha mãe, meu pai, eu não tinha muita influência, assim, no futebol. Eu que nasci, assim, já amando. Mas quando eu morei aí no Sul, meu tio, que mora em Porto Alegre, ele sempre amou futebol, acompanha, ele vai até nos jogos, quando eu jogo por aí, foi quando jogo contra o Inter, contra o Grêmio, ele sempre tá. Foi ele que me levou na minha primeira peneira também, foi junto com a minha mãe. Então, meu tio Roque é o que mais, assim, acompanha os meus jogos, mas daí quando eu vivia lá também tem uns tios eram bons de bola, me ajudavam, brincavam comigo. Tudo daí do Sul, né? São os que mais me influenciaram, assim. E 2022 teve um fato, né? Porque tivemos São Paulo e Inter pelo Campeonato Brasileiro, então a família da Fê tava ali, rachou, mas aí era o São Paulo e tinha o Inter. Foi um momento, digamos, engraçado. Deram até entrevista, se acharam. Mas, Fê, até pra gente aproveitar e falar um pouco de Palmeiras também, porque vem aí, né? Tem decisão também no Campeonato Paulista, semifinal contra a Ferroviária. Claro que voltou da data FIFA, né? Mas como é que tu encara também e avalia a tua temporada pelo Palmeiras? Acho que assim, meus primeiros anos costumam ser um pouquinho mais lentos, assim, porque sempre gera essa questão de adaptação, já chega num elenco que já tem uma base e tal. Para mim é que
esse ano, assim, eu acho que eu tô muito bem mentalmente e espiritualmente, por mais que eu não tenha atuado tanto, foi um ano muito saudável para mim. Então, adaptação também com o elenco, é um elenco muito bacana, comissão técnica também, então eu me senti muito à vontade. Então, no geral, para mim foi muito positivo. E Fê, o que, que significaria pra vocês, né? Vocês estão agora, vão disputar as semifinais do Paulista contra a Ferroviária, e a gente sabe que o Paulistão é disputadíssimo, né? Tanto é que no Brasileirão, geralmente, esse ano, por exemplo, sobraram só os times paulistas ali nas semifinais. O que significaria também pra vocês, pro Palmeiras como clube, como instituição, chegar a uma decisão e ganhar o título do Paulistão, que é, como a gente acabou de falar, né, o alto nível, assim, do futebol feminino brasileiro? Sim, esse é o nosso objetivo, né? Um pouquinho a gente não conseguiu ir para a final também do Brasileiro, mas também é o nosso objetivo, mas também é dos outros aí que estão para disputar a semi, né? E a gente sabe da força do Campeonato Paulista, da tradição que a Ferroviária tem também, é um time muito aguerrido. E é isso, a expectativa é realmente de passar nessas semis e para a final, mas a gente sabe da força que tem e só vence, né, jogando. Então, a Camila até traz isso pra gente, que não tem como vencer antes de jogar. Então, a gente sabe da força que tem que ter muita atitude para conseguir ir para final. Pra gente até encaminhando o nosso bate-papo, Fernanda, e até agora Fernando Palermo mesmo, assim, a gente tá chegando no final do ano, né, tem muita coisa ainda pra acontecer, mas o que que a Fernanda espera pra 2025? O que que a Fernanda ainda espera pra carreira dela, com a seleção, com o Palmeiras? Ó, eu espero, o primeiro de tudo, né, ganhar os títulos com o Palmeiras, principalmente do brasileiro. A gente tem uma expectativa também de ir para Libertadores, que eu vi boatos aí que tem possibilidade de ser no Brasil, não sei, então talvez acho que o Palmeiras ganharia uma vaga. Então, e com a seleção também, se eu continuar sendo convocada, né? Claro que é um sonho, mas a seleção eu acabo não. Eu sempre estou preparada para os momentos, mas é uma situação que eu não crio tantas expectativas, né? Porque depende de muitas coisas e não gera tanta expectativa para não ter frustração, né? Mas é isso, ganhar os títulos com o Palmeiras, principalmente brasileiros, se Deus quiser conquistar esse daqui do Paulista e quem sabe uma vaga para Libertadores. Vamos fazer aquelas pra Fê? Vamos. Fernanda, a gente sempre tem duas perguntas aqui, tá? No Resenha das Gurias, que é pra gente fechar assim com chave de ouro. Tá. A primeira delas é: quem é Fernanda Palermo? Quem é a Fê Palermo no vestiário? Na resenha, né? Na resenha do vestiário. Eu sou aleatória, mas eu fico mais na minha, assim, só que às vezes eu dou umas desligadas, assim, tipo, muito lerdinha, sabe? Mas eu faço umas brincadeiras, assim, mais, não coletivas, assim, individuais com algumas atletas, mas sou tranquila, focada, assim, mais na minha mesmo. Mais observando. É. Mais observando as É. outras coleguinhas fazendo bagunça. Sim, tá lindo, linda. Falando em outras coleguinhas, né, fazendo bagunça, quem é a mais resenha do vestiário do Palmeiras atualmente? E da seleção também, né? Dá pra nós fazer as duas. Do Palmeiras. Depende. Até acho que as meninas que ficam jogando a mesinha, mais resenha assim. Tem a Gutierrez, que eu acho que ela solta piada o tempo inteiro, uma brincadeira. Acho que pode ser a Guti, vai. E da seleção? E da seleção? Da seleção. Não sei, talvez a. Cada uma tem um perfil, né? Mas às vezes a Tárcia é mais comunicativa, assim. A Yaya bem engraçadinha também. Elas têm, acho que um perfil mais quietinho, mas tem essas meninas que agitam mais. A Yaya, a Tárcia.
Ó, nós temos 2 bons nomes, hein? Muito bem, vamos deixar anotado aqui no nosso ranking de resenha. Mas, Fê, para te agradecer muito por disponibilizar esse tempinho também para falar com a gente, para bater esse papo de seleção sobre a vida, sobre Palmeiras. Aproveitar para desejar todo sucesso também, né, Carol? Isso aí, Fê, muito sucesso para ti no Palmeiras, na seleção. Agradecer também ao Will da AWP, que ajudou, fez a ponte ali pra gente com a Fê para conceder essa entrevista. E seguimos na torcida, Fê, as portas do Resenha estão sempre abertas. Quando tu quiser, pode acionar a gente. Obrigada, eu que agradeço também pela abertura. O Will também falou super bem de vocês. E parabenizar também pelo trabalho, que vocês acompanham o futebol feminino. Agradecer por essa visibilidade também. Muito obrigada. E para a gente fechar o resenha de hoje, vamos falar também sobre Campeonato Gaúcho, porque vem aí a última rodada desta segunda fase, mas também para agradecer a grande parceria de KTO, No The Odds. Todo jogo é igual? Na KTO não, né? Tá maluco, cada jogo é único. Tem ganho antecipado para times que abrem 2 gols de diferença, odão para palpitar com mais emoção e muitas outras vantagens para você jogar junto e com responsa. O lance do jogo é ser imprevisível, por isso acesse kto.com e aproveite, site para maiores de 18 anos. Então, meus amigos, jogue com responsabilidade. Muito obrigada pela parceria de KTO, muito obrigada pela parceria de Trilegal. Com respeito e igualdade, a vida é Trilegal. Trilegal porque apoiar o futebol feminino é Trilegal. Voltamos para o Campeonato Gaúcho, Carol Freitas. Isso mesmo, porque temos a última rodada desta segunda fase, neste próximo domingo, às 15h. São 3 jogos, mas não deve mudar nada, né? A gente tem as gurias gremistas enfrentando o Futebol Convida em Viamão, o Inter recebendo o Brasil de Farroupilha no Sesc e o Juventude enfrentando o Elite no campo do SESI em Caxias do Sul. Qual que é a situação atual do Campeonato Gaúcho? Grêmio líder, Juventude vice-líder, Inter em terceiro e Brasil de Farroupilha em quarto. Os classificados não mudam porque quem tá ali fora da zona, o Futebol Convida e o Elite, não podem alcançar nenhum dos 4 times ali que estão no G4. E aí agora só vão ser definidos os confrontos das semifinais. Mas vamos falar racionalmente aqui, né? É muito difícil que Grêmio não vença o Futebol Convida e que o Inter não vença o Brasil de Farroupilha e que o Juventude também não vença o Elite. E por conta disso, então, as posições, as 3 primeiras, seriam mantidas. E aí a gente teria, nas semifinais, Grêmio versus Brasil de Farroupilha e Juventude versus Inter. Ida e volta para conhecermos os 2 finalistas do Campeonato Gaúcho. Eu até diria que poderia mudar se a gente tivesse um outro critério no regulamento, que não é o caso, né? Porque é questão de gols sofridos, Mas o nem terceiro. na pontuação. Então, Na pontuação assim, também não tem como mudar. Então, ao que tudo indica, serão estes os confrontos, né, da fase semifinal. Lembrando que jogos de ida e volta. E claro que a gente fica sempre nessa expectativa, né? 4 equipes que há muito tempo estão se mantendo, né? Tem uma história no futebol feminino do Rio Grande do Sul. A gente entrevistou, né, tanto a Kellen do Elite, o do Futebol Convida. Claro que sempre fica alguma reflexão em relação às coisas que aconteceram no Campeonato Gaúcho nesse ano e que na próxima edição a gente consiga melhorar, né? Falta muita coisa, especialmente para os times do interior, quando a gente fala de ser mais profissional, do gauchão ter mais investimento. Tá fechando essa fase, a gente vai para uma reta decisiva, mas eu acho que é sempre importante a gente falar sobre isso, né? De trazer uma reflexão do cuidado que se precisa ter, de olhar mesmo e buscar maiores investimentos. Eu acho que precisa ter esse maior empenho em buscar e tratar o Campeonato Gaúcho como ele deve ser tratado, e merece muito mais, merece um tratamento melhor. Até porque acaba um pouco com a graça do campeonato se a gente já sabe o resultado final das partidas, né? E foi o que eu falei agora. Na última rodada, é muito difícil que a gente não tenha vitórias de Grêmio, Inter e Juventude. Porque estão em outro patamar, quando a gente fala de futebol feminino gaúcho, os clubes investem mais, são os únicos 3 times que as atletas treinam diariamente, e aí, por conta disso, dá a lógica, entre aspas, né? Nessas partidas contra os times do interior, que precisam viajar no dia do jogo, às vezes a noite inteira para jogar durante a tarde ali, porque geralmente as partidas são às 15h do domingo, as atletas têm outras tarefas durante a semana, precisam trabalhar, então elas não conseguem se dedicar exclusivamente ao esporte, e aí, por conta disso, a gente vê as coisas que acontecem no Campeonato Gaúcho e as goleadas absurdas, assim, né? 15-0, 10-0, 16-0, 12-0. Todas as goleadas com 2 dígitos, porque aí escancara a disparidade que a gente tem entre as equipes
que tem uma visão profissional, né? Porque o Juventude... Cuidei o uso dessa palavra porque o Juventude não é bem profissional ainda, né? As atletas... Só temos 3 atletas do Juventude com contrato profissional, o que no ano que vem vai ter que ser diferente, né? Por conta da disputa da Série A1 do Brasileirão Feminino. E aí as outras equipes, né? Praticamente tu conseguir conciliar a tua rotina semanal com algo que tu ama, que é o futebol. E aí, por conta disso, o resultado é esse. As atletas, elas pagam, né? Pra jogar. Essa aqui que é real. Né? Então, a gente sabe que isso também é uma realidade em alguns outros estados, mas que ela precisa melhorar, né? A gente sempre fala da Copa do Mundo e que bom, e todos ficam muito felizes, né? A gente espera que mude muito, que deixe um legado importante, e a FIFA também preza por isso e vai prezar por isso na escolha das sedes. Mas é muito importante que a gente, acima de tudo, siga debatendo, falando sobre isso, né? Para tornar ainda mais profissional. Só para complementar aqui sobre as semifinais do Gauchão, com os times classificados já definidos, a gente tem o Brasil de Farroupilha com a vaga na Série A3 do Brasileirão de 2025. E aí, por conta disso, estão definidos os gaúchos que vão representar o nosso estado no cenário nacional na próxima temporada. Teremos Grêmio, Inter e Juventude na Série A1 e o Brasil de Farroupilha na Série A3. Não teremos nenhum time do RS na Série A2 na próxima temporada. Talvez em 2026 ali, se o Brasil mas subir, isso mostra, e a gente ganhar mais uma vaga. É o que a gente está falando, né? Nós temos 4 equipes, né? No cenário nacional, né? 3 na Série A e uma na terceira divisão que pode ter chances, né, de avançar para uma segunda divisão. Então é por isso, né, que a gente faz esse alerta e vai seguir fazendo esse alerta para olhar aqui pro Rio Grande do Sul, para se olhar o campeonato como um todo. A Fê até comentou de Copa Libertadores, né? A gente viu alguns absurdos que aconteceram, né, com o Corinthians, os campos, a situação do Paraguai, uma troca de local, não é nem local, né? De sede mesmo da competição, porque o formato que a Copa Libertadores é disputado em 15 dias, assim, junta todo mundo num país e joguem. Né? É basicamente 3 dias os jogos. Então, é uma situação muito, muito complicada. Então, a Conmebol também precisa rever isso. E situação de gramado, situação do como ocorrem os jogos, né? A logística para as equipes. Então, fica aqui, a gente tá fechando o ano logo em seguida, né? Ho. Mas falando muito sério, né? A gente precisa refletir muito sobre isso, falar muito sobre isso. Por isso que o Resenha também está aqui. Vamos fechar? Vamos lá! Vamos fechar porque semana que vem a gente está de volta para falar muito mais. Tem muita coisa para acontecer ainda até o final do ano. Muito obrigada pela parceria de KTO, de Trilegal. E nós voltamos na semana que vem. Vamos que é as Gu!